de que nem foi condenado, né? E o resultado do, do julgamento absolveu o Avaí. É claro que eu não quero nem entrar muito em polêmica aqui com relação a isso, que esse julgamento não está transitado e julgado ainda. A Procuradoria pode fazer o recurso e tudo pode acontecer lá, mas Você se refere ao eu, rompimento dos cabos do VAR? quando a questão estiver resolvida na Justiça do Direito Desportivo, eu vou tomar as decisões melhores para o clube, né? Olhando sempre a questão do clube, e eu vou me manifestar publicamente com relação a isso, né? Tu falo especificamente, sim, da questão da daquela depredação que fizeram na ressacada com relação aos cabos do VAR. Não é responsabilidade do Avaí a questão do VAR ali. O VAR é uma empresa terceirizada pela CBF, inclusive fica a pergunta no ar, por que que a ressacada, o, o estádio do Juventude e o estádio do Atlético Goianiense são os únicos 3 estádios do Brasil que não estão com a sala de VAR na central lá da CBF, lá no Rio de Janeiro, né? Sendo que o que falta? A CBF mandar a empresa que eles têm contratado para ligar a fibra ótica no Avaí. E lá passa vários cabos de fibra ótica, o Avaí tem 2 contratos de fibra ótica, né? Ô, Júlio, E essa empresa terceirizada que fez a instalação de um cabo que passou por fora do estádio e alguém, no intuito ali de, sei lá, comprar droga, queria arrumar um pouquinho de cobre, cortou o cabo e a empresa teve tempo de avisar, o Avaí não avisou e deixou acontecer o problema em cima da situação. Pior isso, o STJD achar que o clube era culpado, pré-julgar a questão do clube, sem uma defesa, sem julgamento, tirar o mando de campo do Avaí, fazer em portões fechados, né? Sem falar a sujeira toda que vem por trás disso aí, de gente oferecendo para levar o jogo para uma capital de outro estado, para que o clube ganhasse dinheiro. Então, nós já tivemos um episódio negro na história do Avaí, que foi levar aquele jogo do Flamengo para Brasília. Eu não ia compactuar com isso e não ia aceitar, né? Fiz uma viagem à CBF, conversei com o pessoal do STJD. Eu não vou dar detalhes aqui, porque eu preciso que esse caso esteja encerrado na justiça do STJD. Mas o jogo do Fluminense não acabou para mim ainda não. E não vai ô, acabar tão Júlio, cedo. mas não era responsabilidade do Avaí fazer a segurança, entre aspas, desses cabos aí e cuidar, porque tava dentro da ressacada, né? Então é patrimônio do Avaí, não era responsabilidade nossa. O Avaí é vítima. O Avaí não é o causador disso, tá? É uma empresa terceirizada que passou os cabos, né? A gente determinou por onde os cabos deviam passar. Eles passaram por um outro espaço que ficou ao lado de fora da ressacada. Eles poderiam ter retirado e colocado o cabo cada vez, como faz a NSC, como faz a Sport TV quando vem transmitir os jogos lá e os cabos estão nas antenas dos caminhões e passam os cabos para dentro e mantém lá uma guarda das empresas de televisão que já sabe que esses cabos são cabos caros e, infelizmente, a nossa sociedade não é tão perfeita assim que nós temos aí gente de rua ou gente com necessidade que fica roubando fios de eletricidade para o caso do cobre. Então, o problema aconteceu no jogo do Atlético Goianiense, que foi no sábado, à tarde, mais para o final da tarde, e esse problema do cabo foi identificado pela empresa terceirizada na sexta-feira, e não avisaram o clube.
Avisaram o clube através do delegado da partida 1h30, 2 horas antes do jogo, onde o clube já não podia fazer mais nada e a empresa também não tinha um cabo sobressalente para poder passar para fazer as duas câmeras funcionarem. Então, a CBF contrata uma empresa terceira que não tem nada a ver com o Avaí cede uma sala para o VAR nas dependências da ressacada e, ao mesmo tempo, querem usar o Avaí de bode expiatório para defender o VAR, né? Pô, quantas vezes aí ainda vê reportagem, por exemplo, com o Globo Esporte, dizendo o Avaí é um dos times que é mais beneficiados pelo VAR. Se o Avaí fosse mais beneficiado pelo VAR, por que o Avaí iria deixar, ou o Avaí ia ser o causador de cortar cabo do VAR? Né? Quando a Globo Esporte coloca assim, o Avaí é o time mais beneficiado, tem que olhar o que acontece. Eles pegam um fato, né, que reverteram 10 vezes decisões, o VAR reverteu 10 vezes decisões de um juiz, de um árbitro, em prol do Avaí, então o Avaí é mais beneficiado? Não, é o contrário. Os árbitros prejudicam o Avaí e o VAR corrige o erro do árbitro. Então o Avaí é o mais prejudicado pelos árbitros. Percebe que um dado que eles colocam lá e a manchete diz que o Avaí é beneficiado. Como de fato o Avaí é prejudicado pelo árbitro. E o VAR tem evitado que os árbitros errem mais contra a gente. Né? Isso eu não vou nem analisar o VAR do gol do Potker anulado contra o jogo do Flamengo, que foi uma vergonha. Né? Que eu fui na CBF, fui reclamar na comissão de arbitragem, eles me deram uma resposta achando que a decisão, não do árbitro, que o árbitro deu o gol no momento, mas do VAR, ali o VAR nos prejudicou. Né? Então, esse assunto não acabou, eu não quero entrar em polêmica aí, mas tem várias coisas que precisam ser ditas no momento correto. Não Tá? teria retaliação aí, Júlio? Olha, eu não sei, Liga, eu estou aqui para Liga. defender os interesses do Avaí, né? Estou aqui para defender os interesses do Avaí. Se eu vejo que o Avaí está sendo prejudicado, eu não vou na imprensa reclamar, não vou na rede social reclamar. Eu vou lá na comissão de arbitragem, eu vou lá na presidência da CBF, eu vou lá na diretoria de competições, eu vou lá no STJD, eu vou falar com as pessoas que estão diretamente ligados. Quando isso não é suficiente, aí eu vou partir para outros meios. Mas sempre olhando, não o que o Júlio acha, mas o que o Avaí merece, ou a defesa dos interesses do clube. Isso que é o mais importante de tudo. Bom, Júlio, então queria te agradecer pela participação. Os 15 minutos viraram quase uma hora aí. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E volte sempre, né, cara? Acho que o Avaí pode beneficiar aí a galera que tá pelo Avaí, como a gente aqui do Isto é Avaí, e deixar essa mídia tradicional que fica falando mal do Avaí aí, como tu mesmo citou, deixa eles um pouco de lado e vem aqui sempre que quiser para conversar com a gente. Tá bom? Mas assim, obrigado pela oportunidade. Eu acho que eu tenho que participar mais de programas, de conversa aí com vocês, porque ser presidente do Avaí, até o Batistotti uma vez tinha me falado, é uma cadeira bastante solitária, tá? Porque quando o time ganha, todo mundo vem, bate nas costas e é tudo legal. Quando o time não tá bem, cara, tem poucos que ficam ao teu lado. Mas eu já sabia disso antes de assumir, não estou reclamando disso, mas eu acredito que eu tenho que aparecer mais, né? Eu estava um pouco reticente com relação a isso, porque assim, apareço agora com um time com 6 derrotas, pô, vai querer ficar reclamando de finanças, reclamando de coisa, eu não sou de reclamar. E aí, nação havaiana, gostou desse conteúdo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e também vire membro.